Boa tarde, pessoal. Hoje o convidado para o nosso colóquio é o professor Roberto Imbuzeiro. Ele é pesquisador do INPA desde 2006 e pesquisador titular desde 2017. Tem um doutorado em matemática em 2004 pelo Instituto Cohan, lá da Universidade de Nova York, e depois disso foi pós-doc no grupo de Física da Informação do Centro de Pesquisa da IBM, Watson Research, lá também em Nova York, entre 2004 e 2006. Os seus interesses de pesquisa incluem probabilidade e relações com problemas em estatística, matemática discreta, informação quântica e outras áreas. Tornou-se membro associado da Academia Brasileira de Ciência em 2012. E entre 2014 e 2015, coordenou a divisão de ensino do INPA. Atualmente é o coordenador de planejamento e progresso da mesma instituição e desde o início de 2018 é o coordenador adjunto da Capacidade de Matemática. É isso? E eu aproveito também, não sei se vocês entenderam esse sorriso, é que ele mesmo propôs para a coordenação local aí do CENIMAC fazer uma mesa redonda, um mini simpósio sobre avaliação da matemática. Então, todas as dúvidas sobre esse tema bastante interessante. Controverso. Mas você já é amigo da casa, então não se preocupe, vai. Bom, então, Roberto, por favor. Bom, gente, obrigado pela presença. Caso vocês não tenham entendido, eu vou estar aqui semana que vem, de novo. Então, se alguém tiver alguma dúvida e não tiver tempo de tirar hoje, é só me aguardar que eu volto. Bom, eu fiquei muito feliz com esse convite para falar aqui no colóquio de vocês. Eu vim aqui no ano passado falar no encontro de pós-graduandos, né? E acho que quem tiver uma boa memória vai reconhecer algumas das figuras da palestra, mas eu vou tentar que seja... tentei que fosse bem diferente do que eu falei daquela vez. Mas o tema, em geral, assim, o tema amplo, tem a ver com aquela palestra, tem a ver com uma boa parte da pesquisa que eu já fiz na vida, que eu continuo fazendo, e tem a ver com, sei lá, com o universo. As pessoas que gostam de estudar redes complexas, gostam de dizer que tudo tem uma rede, tudo tem um grafo. Eu vou tentar, talvez, atenuar um pouquinho essas expressões mais empolgadas de amor às redes, né? Mas é um assunto que me fascina, me atrai bastante desde a época do doutorado, como vocês vão ver. E, bom, tentar dar um panorama geral é quase impossível. Se eu tentasse falar tudo que as pessoas falam de redes complexas, mesmo dentro de matemática, mesmo dentro dos assuntos de matemática que me interessam, eu não ia conseguir sair daqui antes do CENIMAC começar, eu ia ter que ficar direto em Campinas. Mas eu vou falar um pouco dos assuntos que, assim, se serve isso como desculpa, né, dos assuntos que me atraíram ao longo da vida. Uma das coisas que foram aparecendo, com um pouco da sequência histórica, vão ter os pulos aí, talvez. Bom, enfim, tomara que faça algum sentido. No final, fiquem à vontade para fazer perguntas. Já falei de rede, já falei de grafo, né? Isso aqui, caso vocês não tenham... Consegui sair da apresentação. Muito bem. Fiz a minha primeira besteira de hoje. Vamos lá. Esse desenho aí que vocês estão vendo, ele é um desenho seguinte: pega todos os endereços IP da internet, sabe que cada computador na internet tem um endereço IP, né? Pega todos esses endereços e traça uma rede. Essa rede aqui é basicamente conexões físicas, né? Tá certo? Mas, bom, física no sentido amplo, talvez, porque tem conexões sem fio aqui, mas o seu endereço IP está ligado a um servidor, que está ligado ao backbone da internet, esse tipo de coisa, essa rede aqui. E essa é a versão de 2005 dessa rede. Então, o cara é um artista, Barrett Lyon, meio artista, meio engenheiro, vamos dizer, que faz essas figuras bonitas, até vende agora. A versão de 2017 eu acho menos bonita do que essa aqui, porque é muito mais densa, né? Não tem nem como ver que tem coisas individuais aqui, componentes individuais no meio disso. Mas bom, é óbvio que essa rede aqui, a internet, nos interessa muito. E também é óbvio para quem já estudou alguma coisa de teoria de grafos que dá para descrever isso aqui por um gráfico. Quem não estudou ou quem não lembra, eu vou lembrar o que é um gráfico daqui a pouquinho. Então, o tipo de pergunta que se faz nessa área aí, que a gente poderia chamar de ciência de redes, né,
é tentar relacionar essa estrutura de grafo com propriedade do sistema que você está querendo estudar, por exemplo, a internet. Uma pergunta que pode interessar algum de vocês é: imagina que tem um defeito aqui, que de repente vários servidores ou um pedaço da internet deixa de funcionar. Como é que isso afeta o fluxo de informação no restante da rede? Isso é uma pergunta que tem a ver com a estrutura do grafo, né? Se a gente imaginasse que a internet é uma série, né? É uma série de vértices ligados sequencialmente, então uma falha e interromper todo o fluxo, né? Não é o caso, claramente, mas só quero chamar a atenção para o fato que tem alguma coisa que tem a ver com grafo aí. Essa é outra rede que interessa a gente, mas essa não é de verdade, é de mentira. A rede era para ser o cérebro, né? Você sabe que tem uns projetos meio loucos no mundo que são de simular um cérebro em funcionamento. Bom, não sei, o meu deve ser mais fácil simular do que o Carli, acontece menos coisa, né? Mas ainda assim o meu cérebro tem da ordem de trilhões, de centenas de bilhões de unidades, ou até trilhões, dependendo da estimativa que você pegar, se você contar tanto os neurônios individuais quanto as conexões entre eles, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido essas palavras, dendritos, axônios, essas coisas que são as conexões entre neurônios. Isso aqui é uma representação artística de uma rede simulada de neurônios. E só para contar uma historinha interessante, bom, que não é desse grupo aqui, mas é... Consegui de novo. Pelo jeito essa palestra não vai sair do lugar. Vai ser uma aula de como brigar com... Talvez mexe o mouse para baixo, porque eu acho que deve estar apertando a língua. Não sei, vou acreditar no resto. Botei pro lado, mas dá no mesmo, né? E aí tem um projeto lá na Europa que é fazer um simulador em tempo real do cérebro. Ou seja, os caras querem ter uma coisa que simula um cérebro funcionando em tempo real. Tempo real quer dizer, bom, você quer a mesma ordem de grandeza do número de neurônios do cérebro, você quer o mesmo tipo de fluxo de informação, e você quer que isso aconteça no mesmo tempo que a gente demora para pensar. Agora, os caras estão na casa, eu acho que de 100 mil neurônios, e já está muito complicado. E a razão para estar complicada, uma das principais razões é uma questão de estrutura física. Cada componente que eles têm, na verdade, não é um componentezinho. Eles estão querendo simular um neurônio com um monte de reações, um monte de biofísica lá dentro, né? E aí, então, cada neurônio basicamente é um computador, ou talvez um tempo de CPU, né? E você tem que ligar esses computadores todos. Você tem que deixar eles perto porque você quer que seja rápido. Ao mesmo tempo o negócio começa a esquentar, então você tem que resfriar. E os problemas são muito mais de engenharia do que qualquer coisa. É impressionante que, de alguma forma, a natureza tenha resolvido esse problema dentro das nossas cabeças. Bom, mas enfim, é um grafo também. A gente vai lembrar a definição de grafo. E seria interessante entender, por exemplo, a relação entre essa estrutura de grafo, de rede, de conexões, com o funcionamento do cérebro. Eu já falei esse nome, ciência de redes. Isso para algumas pessoas é uma área de pesquisa, digamos, autônoma, né? Tem relação com um monte de coisas, desde a sociologia até a neurociência. Mas para várias pessoas existe um objeto de estudo, que são as redes, né? Uma classe de objetos de estudo. E o objetivo do que seria essa ciência de redes é o que está escrito aí, vou ler minha tradução livre aqui para o português. É o estudo de representações de fenômenos físicos, biológicos e sociais por redes, levando a modelos preditivos desses fenômenos. Então, é um programa que está implícito aqui que é ambicioso. Você olha para o fenômeno, por exemplo, uma rede social, tipo o Facebook, tem conexões entre as pessoas, você quer entender essas conexões, a estrutura disso, e quer, a partir daí, talvez prever, por exemplo, como uma fofoca vai se espalhar no Facebook. Bom, uma pergunta razoável é a seguinte: a gente sabe que tem pessoas no Facebook que são mais populares do que outras, né? Então imagina que você está muito preocupado com esse problema de notícias falsas, né? E você poderia pensar em fazer uma mega campanha de divulgação no Facebook inteiro para que as pessoas se conscientizassem que nem tudo que sai daqueles sites estranhos é verdade. Mas talvez seja mais eficaz você não fazer a propaganda com todo mundo, você fazer a propaganda com essas pessoas, que são uma minoria, que tem muitas conexões e ajudam a informação a se espalhar rápido. Talvez essas pessoas sejam alvo. Talvez sejam alvo não só de ações educativas, mas de ações punitivas também, né? Você resolve, não, esse cara sempre manda informação falsa para os outros, a gente tende a achar que é de propósito, vamos dar uma olhada nisso aqui. Bom, então isso tem a ver com a estrutura do gráfico, de quem está mais conectado, né? Quer dizer, uma primeira aproximação, isso talvez seja um cara ter muitos amigos no Facebook,
muitas pessoas que o seguem, mas pode ser outras coisas também, né? De repente, quer dizer, tem muitas pessoas que o seguem lá em, não sei, no Lesoto, e isso não importa tanto para a divulgação de notícias falsas no Brasil, ou no mundo como um todo, né? Então, talvez uma pessoa com menos amigos, mas que tem muitos amigos, que tem muitos amigos, que tem muitos amigos aqui no Brasil, seja mais relevante desse ponto de vista. Então, assim, bom, eu falei, né? Essa história de redes aí me fascina. Eu gosto de grafos desde, eu ia dizer desde criança, mas não é verdade. Desde que eu estou no mestrado, talvez, passei a perceber que essas coisas existem. E mais ou menos nessa época, um pouquinho antes talvez, começou a haver muita movimentação ao redor dessa ideia de que talvez existisse mesmo uma ciência de redes. Alguma coisa, né, quer dizer, que seria, digamos assim, o uso de ferramentas matemáticas vindas de teoria de grafos e de outras coisas para estudar esses fenômenos que têm a ver com redes e entender qual é o papel da rede nesses fenômenos, de modo a talvez até poder prever alguma coisa. Então, bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, eu listei esses assuntos, mas eu acho que é mentira que esses são os assuntos da palestra, né? Como eu falei, o assunto da palestra é o que eu fui vendo ao longo da vida, tem mais a ver com essa minha trajetória aqui. Eu acho que essas outras duas coisas vão aparecer meio que por acaso. Eu certamente não fiz um esforço para falar em geral o que você pode esperar de uma ciência de redes, quais são os problemas matemáticos importantes. Vou falar de alguns problemas que calharam de me interessar e que eu já trabalhei, eu estou trabalhando. E, bom, talvez eles sejam representativos do todo, mas certamente muita coisa fica de fora. Bom, lembrando então o que é grafo, né? Já falei essa palavra. Grafo é um tipo de objeto matemático relativamente simples. Você tem um conjunto de vértices, que pra gente sempre vai ser finito hoje, um certo número de vértices aí, são só pontos. E tem as arestas, que são conexões entre esses pontos. Uma conexão, uma aresta, liga dois pontos e não tem, nesse caso aqui, não tem uma orientação. Ou seja, se A está conectado com B, B está conectado com A. Como é a amizade no mundo ideal, né? Se você é amigo de alguém, a pessoa é sua amiga também. Tem uma história que os meus amigos conhecem, que é que eu passei a ser amigo da minha mulher antes dela ficar minha amiga. Então essa relação nem sempre é simétrica. Bom, deu tudo certo, não fui casado hoje não. Mas assim, tem um intervalo de 1 ano, pelo menos, em que eu era amigo dela, ou pelo menos conhecido dela. Eu a conhecia, mas ela não me conhecia. Então essa não orientação às vezes não se verifica em certas redes sociais. Mas, bom, gráfico pra gente é isso aqui. E normalmente o gráfico é desenhado assim, né? Você desenha os pontinhos e você desenha as ligações entre eles, são as arestas, né? Os pontinhos são os vértices e os pretinhos são as arestas. Isso aqui são vários desenhos do mesmo gráfico, a gente só estão embaralhados de forma diferente os vértices aqui. Bom, o que pode ser modelado por gráfico não orientado, né? Já para ir um pouco para esse lado de cima, da suposta ciência de rede. Isso aqui é o seguinte, você pega uma levedura, essas coisas que a gente usa de fermento para fazer pão, fazer cerveja, dentro é um organismo unicelular, um fungo unicelular, e dentro da célula da levedura tem várias proteínas que interagem. Esse gráfico então tem como vértices as proteínas, e as arestas significam que são duas proteínas que estão ligadas e elas reagem, elas se interligam de alguma forma interessante, né? E aí, para pessoas que curtem redes, esse gráfico aqui traz muita informação. Diz que, por exemplo, tem uns caras aqui no meio que estão envolvidos em um monte de reações. As cores são basicamente classificações dos tipos de proteína, então não vem muito ao caso. E tem uns caras aqui que são, digamos assim, essenciais para certas reações. Esse cara aqui, ele é o único que reage com um monte de gente. Então, se ele some, muita coisa deixa de acontecer. Se um cara aqui no meio some, talvez isso não seja tão relevante. Bom, tem toda uma literatura voltada basicamente para esse grafo aqui, para variantes dele, para outros organismos simples. Eu não vou entrar muito nesses detalhes. Bom, esse é outro grafo não orientado, que é o do Facebook, que a gente está pensando nas pessoas que são realmente amigos, não quem você segue, né? Você está falando de amizades, então, se eu sou amigo do Carlilho, ele é meu amigo. Isso daqui é o Facebook de 2011, tem de novo, né? Tem um gráfico mais recente, mas é muito mais difícil de ver. E aí, basicamente, aqui a luz significa que tem uma densidade maior ou menor de usuários no lugar, e tem aqui uma aproximação da densidade de arestas entre lados, né?
É claro que provavelmente tem muito mais aresta dentro aqui do Nordeste dos Estados Unidos do que entre essa região e a Europa continental. Porque, bom, em geral, quem é daqui tem mais amigos daqui do que de fora, né? E da mesma forma que neste Rio, São Paulo, Campinas, aqui, a gente deve ter mais arestas aqui, dentro daqui, do que talvez, sei lá, para o Chile. Então isso está representado aí, é meio difícil de ver, está escuro, né? Mas está tudo representado aí. Bom, eu falei de grafos não orientados, né? Arestas não tem direção. Só para lembrar, tem uma definição também do que é um grafo orientado, que é quase a mesma coisa, então tem os vértices, mas agora tem conjunto de arestas com uma direção. Bom, eu dei o exemplo meu com a minha mulher para falar de direção de aresta, mas para essa palestra, pelo menos, o melhor exemplo talvez fosse esse. É meio feio esse desenho do cérebro, né? Esse foi um dos desenhos que eu mostrei da outra vez, eu tive a impressão que teve gente que ficou traumatizada, então o último eu botei de novo. Mas no cérebro você tem uma direção natural de ligação, né? Quer dizer, quando você olha o que é um neurônio, eu não vou nem tentar desenhar, talvez pareça com um braço assim, aqui é onde ele recebe as ligações de outros neurônios, e aqui é por onde sai, digamos, as descargas, os impulsos dele, né? E aí tem umas terminaçõezinhas aqui que se ligam a neurônios lá embaixo. Não é uma estrutura simétrica. O fato de que vai informação do neurônio A para o neurônio B, né, em um passo, não quer dizer que a informação volte, pelo menos não do mesmo jeito. Então isso aqui, se a gente quer modelar como grafo, vai ter que ser um grafo orientado. Pelo menos para uma boa parte dos propósitos que a gente pode querer estudar. Bom, tem uma pergunta de, assim, por que vale a pena falar de grafo, né? É um objeto matemático, bom, eu gosto dele, não sei vocês. Mas, assim, talvez não seja totalmente evidente para que serve um grafo, né? Para que serve modelar o Facebook ou o cérebro como um grafo. Eu já dei algumas razões, né? Disse que no Facebook, talvez para fazer campanhas contra notícias falsas, seja importante saber quem são os caras mais influentes na difusão de informação. Mas bom, no cérebro talvez seja uma questão mais em aberto, que tem muito estudo da estrutura de conectividade do cérebro, mas tem muito menos estudo sobre o que exatamente significa a estrutura que se vê. A gente vai falar um pouquinho mais disso adiante. Mas de qualquer maneira tem uma parte de falar de grafos que é basicamente uma linguagem, né? É uma linguagem que permite a gente formular certos conceitos, dizer certas coisas com relativa facilidade. E quando a gente usa essa linguagem, aparecem naturalmente algumas coisas para serem medidas. Por exemplo, os graus dos vértices, né? Quantos vizinhos cada vértice tem. A gente vai falar de graus várias vezes aqui. E essas coisas podem ou não ser relevantes para o problema que você está estudando, mas de qualquer maneira, no momento que você tem um grafo, tem várias coisas naturais para você estudar e pelo menos algumas delas podem calhar de ser relevantes para o que você quer entender. E, bom, vou ter essa palavra predição marcada aqui, isso talvez faça, né, é mais ou menos uma referência àquela definição de ciência de redes, né? Mas o ponto é o seguinte, de novo, já falei disso no exemplo da notícia falsa, né? A estrutura do grafo, de alguma forma, tem a ver com o que acontece com aquelas unidades interligadas, com os vértices. Por exemplo, tem a ver com como se divulga notícia falsa no Facebook, né? Então, se a gente consegue entender, por exemplo, a relação entre a estrutura do grafo e processos que acontecem sobre ele, por exemplo, processos de difusão de informação, talvez a gente consiga antever coisas que vão acontecer no futuro. Não precisamente, né? Tudo que é fenômeno social ou fenômeno biológico muito complicado, é difícil você botar um número tipo física clássica, né? A pedra vai cair ali. A gente talvez tenha uma ideia de que uma fofoca vai se difundir rápido, uma previsão quantitativa pode ser demais, mas a gente tem alguma possibilidade de prever. Mas os grafos, eles têm essa característica que eles parecem muito simples, né? Assim, bom, certamente dá muito menos trabalho explicar numa palestra de colóquio o que é um grafo do que explicar o que é a topologia desarítica, sei lá, alguma dessas coisas. Bom, eu tenho procurado ser mais honesto com as pessoas hoje em dia, então vou confessar logo para vocês, eu morro de medo de geometria algébrica. Então sempre que eu quero dar exemplo de uma coisa muito abstrata em matemática, eu falo de geometria algébrica. Então é muito mais fácil explicar isso aí do que explicar o que são feixes e esquemas. Mas essa simplicidade ela é um pouco enganosa, porque em teoria de grafos tem um fenômeno curioso que é muito fácil formular problemas naturais e que tem aplicações que ainda assim não tem métodos eficientes para serem resolvidos no computador, por exemplo, né? Então o problema famoso é esse da coloração. Coloração própria de um grafo é uma maneira de você pintar os vértices de modo a vértices adjacentes, né, vértices ligados por arestas, não terem a mesma cor.
E aí você tem aplicações para você, por exemplo, atribuir tarefas, né, que eu quero marcar 1 hora para cada tarefa, sabendo que certas 2 tarefas não podem ser feitas na mesma hora. Né? Então as horas são as cores e esse impedimento são as arestas. Mas tem aplicações, bom, tem um monte de coisa que você consegue mapear nesse problema, só que esse problema calha de ser uma coisa que é chamada de NP difícil. NP difícil significa basicamente que a gente não pode esperar que haja um algoritmo que resolva esse problema para todos os gráficos possíveis, que te diga qual é o número menor de cores, né? Porque em geral é isso que interessa, saber qual o menor número possível de cores para você pintar o gráfico. Tem vários casos que a gente consegue estimar esse número, tem vários casos que a gente consegue até dizer exatamente qual é esse número, mas esses são gráficos que a gente conhece bem em algum sentido. Para um gráfico geral não tem nenhum método eficiente de fazer isso, provavelmente o melhor algoritmo para essa tarefa é muito demorado. Pelo menos se a gente pensa no pior caso, a gente vai fazer isso para todos os gráficos. Bom, isso é uma dificuldade, digamos que é uma dificuldade que já vem vamos dizer assim, dos anos 60, foi formalizada nos anos 70, foi muito estudada nos anos 80, né? Essa dificuldade que você tem em grafo e é difícil fazer coisas com ele, certas tarefas. Quando a gente passa a falar da internet, a gente começa a ter dificuldade de uma outra natureza. Porque, assim, uma pergunta que é legal pensar, né, e que tem a ver com o que eu quero explicar, é como é que o cara faz esse mapa dos IPs e das conexões entre os IPs e entre servidores e tudo mais, né? Bom, certamente tem uma parte da informação que é pública, digamos, né, que ele pode saber quais são os backbones da internet, quais são as empresas que estão ligadas àqueles backbones e tudo mais. Tem outras coisas que, por exemplo, acontecem só dentro de um domínio de um servidor, de um provedor de acesso, ou de uma empresa. Não é tão evidente assim, se você quer aprender coisas sobre esse gráfico, como é que você vai fazer isso? Você quer saber o gráfico todo, tem pedaços que talvez não sejam acessíveis. Certamente não é o caso de você baixar uma base de dados de algum lugar e simplesmente ver números e símbolos. Isso não vem pronto para você. Você tem que de alguma forma medir isso, e essas medidas são indiretas. Então uma coisa que é comum no estudo da internet é o seguinte, tem uma coisa chamada TCP/IP, que é o protocolo de comunicação entre computadores na rede. Né? Quando você manda um pacote, né, uma mensagem basicamente, de um computador para outro, ela percorre uma rota e essa rota vem escrita no ponto que recebe a mensagem. Tá certo? Então com isso você aprendeu que existe um certo caminho na rede. Né? Ele está dizendo ali, a rota está dizendo, ó, saiu desse tal computador, passou por esse, passou por esse, passou por esse, passou por esse, até chegar ao destino. Então, uma das maneiras de explorar a internet que as pessoas acham que é boa, embora a gente vá falar que ela talvez não seja tão boa assim, mas bom, enfim, uma das maneiras é simplesmente ir traçando um bando desses caminhos, né? Tem um nome, é Trace Route Sampling, né? Você traça um montão desses caminhos e junta, cola eles depois, né? Porque afinal, você sabe, tem um mesmo computador aparecendo em vários caminhos ali, você vai colando essas coisas e formando uma imagem do gráfico a partir daí. Dá pra ver que isso é um processo que não é tão simples quanto simplesmente olhar pro gráfico, digamos assim, né? Esse gráfico não dá pra gente olhar diretamente para ele. E, bom, além de tudo, né, principalmente nesse contexto de redes sociais, às vezes é difícil medir a rede por outras questões. Quer dizer, talvez medir o Facebook não seja tão difícil. Você sai percorrendo, faz rotas lá, passeios lá. Mas pega uma rede como essa aqui. Isso aqui é parte de um estudo de uma pequena epidemia de sífilis que aconteceu em Alberta, no Canadá. Sífilis é uma doença sexualmente transmissível, né? Não é nada evidente que essas arestas aqui representem a verdade, ou pelo menos a totalidade, né? Essa aqui, na verdade, isso aqui não dá pra ver muito bem, mas isso aqui tem um bar gay no meio aqui, por exemplo. Não é claro que todos os frequentadores do bar gay tenham admitido ter estado lá nas datas do estudo, por exemplo. Então você tem problemas de outra natureza. Talvez a informação seja parcial, talvez esteja incorreta. Também pode ter um cara que, não, ele quer falar que ele estava no bar gay, sim, embora ele nunca tenha ido lá. Tá, bom, eu falei um monte de coisa que é, digamos, falando de sociedade, cérebro, coisas bonitas. Eu vou tentar falar um pouquinho de matemática agora para depois voltar ao mundo real, né? Esse mundo que seria o mundo da ciência de rede. Bom, o que eu acabei de falar? Eu acabei de falar que grafos são coisas complicadas. E uma das complicações é que é a que está por trás, por exemplo, daquela complicação da coloração, né? É que, apesar dos grafos serem simples, eles têm uma riqueza combinatória muito grande, né? Tem muitas coisas que podem juntar
Assim, talvez não seja óbvio isso, o conceito de variedade diferenciável. Eu falei de geometria algébrica, eu vou falar de agora de uma coisa um pouquinho menos assustadora. O conceito de variedade diferenciável é um conceito profundo, né? Tem muita coisa difícil para você fazer sobre variedade diferenciável. Mas, para quem sabe o que é, pelo menos sabe que localmente todos os pontos de uma variedade se parecem. Você só pega só uma bola ao redor de um ponto da variedade, ali você está vendo um pedaço de um RD da vida. Tá certo? Um grafo está longe de ser assim. Então, nem essa informação local que você poderia te ajudar, talvez esteja disponível. E aí, então, tem uma riqueza no conceito de gráfico que é muito grande e é, num sentido ruim, porque a gente não consegue fazer várias coisas que gostaria. Mas aí, há muito tempo atrás, acho que nem com total consciência disso, né? Vou te passar logo para os dois caras, esses dois senhores aqui, o Paul Erdős e o Alfred Henning, eles resolveram estudar grafos aleatórios. E qual é o propósito de estudar isso? O propósito era tentar entender como é que é um grafo típico. Por que isso importa? Porque os grafos, como um todo, são muito complicados. Mas o que eles descobriram, eu não sei se eles já tinham noção que iam descobrir isso antes, ou como é que aconteceu isso, mas o que eles descobriram é que, na verdade, se você olha grafos aleatórios, frequentemente, quando você olha um grafo aleatório muito grande, mas muito grande mesmo, ele é um objeto em vários sentidos mais simples do que um grafo determinístico escolhido de forma maldosa, potencialmente muito menor. De fato, o que acontece frequentemente na teoria de grafos aleatórios é que tem problemas que são difíceis, no mundo amplo de todos os casos possíveis, que para um grafo aleatório tem respostas triviais. Não, a gente já vai explicar o que é isso. Bom, esse é a tentativa de desenhar um modelo. O modelo é o seguinte, você começa com um conjunto de vértices, N vértices. O processo é o seguinte, ele começa sem aresta nenhuma, né? E aí, em cada instante de tempo, você vai acrescentando uma aresta. Bom, são N vértices, tem N, escolhe 2 arestas possíveis. Então, isso aqui vai parar, certo? Mas o que distingue esse processo é que você, além de fazer esse acréscimo de arestas, você escolhe a próxima aresta a acrescentar de maneira uniforme, com probabilidade igual de todas as arestas que você ainda não tem. Tá certo? Então, se você já botou 10 arestas no grafo, estão faltando N escolhe 2 menos 10, né? Você vai escolher uma dessas, uniformemente ao acaso, para ser a próxima aresta. Então é um processo aleatório, né? Aqui eu parei no meio, não deixei continuar até o final, porque na verdade eu fiz esse desenho à mão e eu comecei a cansar de desenhar. Deve ter essa animação em algum lugar. Tá, então isso aqui é a definição um pouquinho mais formal. Você começa com um grafo com N vértices sem aresta, e aí você vai gerando essa sequência de grafos. Vamos dizer que você já fez os T, bom, T mais 1 primeiro, né? De G0 até GT. Então como é que você vai ter o próximo grafo? Você olha todas as arestas que ainda, todos os pares de vértices que ainda não são arestas, né? Todos os pares que estão vagos, digamos assim, estão disponíveis. Escolhe um desses uniformemente ao acaso, todos vão ter probabilidade igual. E aí você acrescenta essa aresta ao grafo. Aqui, bom, esse símbolo talvez não... eu quero dizer exatamente isso. O grafo GT mais 1 é a mesma coisa que o GT, mas você acrescenta a aresta ET. Uma outra maneira de pensar nisso é que você começa pegando todos esses pares de vértices, né, que algum dia vão virar arestas, e ordena esses caras tomando qualquer ordem como tão provável como todas as outras, né? E aí depois você acrescenta os vértices, as arestas de acordo com essa ordem. Então, bom, você termina com esse número de arestas que a gente já falou, que é o número de pares possíveis aqui. Aqui é um grafo não orientado, né? Bom, já falei de grau de um vértice, que é o número de vizinhos. Eu queria ver quem está acordado agora e fazer essa pergunta aqui, né? Bom, não é uma pergunta de probabilidade, né? Mas vamos ver se está todo mundo ligado. Por que é verdade que em qualquer grafo, se você soma os graus, né? Ou seja, pega cada vértice, pergunta quantos vizinhos ele tem e faz a soma desses números. Por que isso dá sempre 2 vezes o número de arestas? Cada um está ligado ao outro. Existe uma relação dupla entre os dois vértices. Tem outras maneiras de dizer isso, né? A maneira número 1 é a seguinte: cada aresta conta 2 vezes para a soma do grau, né? Ela contribui, vamos dizer, 1 unidade para o grau do vértice de uma ponta e 1 unidade para o vértice do grau da outra ponta. A outra maneira, se você fizer uma prova bem estilo curso de matemática na graduação, é fazer uma indução. Isso certamente é verdade que o número de arestas é igual a 0. E cada vez que você acrescenta uma aresta, né, se você imagina fazer uma indução do número de arestas, né? Então, quando você acrescenta uma aresta, a soma dos graus aumenta em 2, 2 vértices tiveram um grau mudado, e o número de arestas aumenta em 1.
Então, você mantém essa propriedade aqui. Mas sim, é exatamente isso. Bom, isso aqui é fácil, isso aqui a gente sabe para qualquer grafo, né? Vamos falar de um fenômeno menos óbvio, que é a conexidade. Bom, aqui tem um grafo conexo e um desconexo. Um grafo conexo, por definição, é um grafo em que, dados dois vértices quaisquer, você consegue ir de um para o outro só pulando por aresta. Então esse grafo aqui é conexo. Ah, espero que sim. Acho que sim. Esse gráfico aqui é desconexo, eu pintei o que a gente chama de componentes conexas com cores diferentes, né? Então os caras vermelhos estão todos conectados por caminhos, mas eles não estão conectados aos caras pretos, que também estão conectados entre si. Os amarelos também são uma outra classe de vértices conectados entre si que não está conectada a mais nada. Isso, por definição, é uma componente conexa. Tá certo? Então, só de olhar para essa figura, a gente vê que, em princípio, tem muitos sabores de grafo desconexo, né? Assim, quer dizer, você pode ter um grafo desconexo simplesmente porque ele não tem aresta nenhuma. Você pode ter um grafo desconexo que você dividiu os vértices em duas partes, e metade você conectou todo mundo, metade você conectou todo mundo, mas não tem nenhuma aresta entre essas duas metades. Então tem muitas coisas que podem acontecer. Mas tem um teorema que vai lá para o trabalho do Ernst Röhm, depois o Bolbas fez uma coisinha a mais, que é o seguinte. Vocês lembram do processo Ernst lá, né? Você vai acrescentando as arestas uma a uma. Bom, você começa com um grafo vazio e termina com um grafo cheio. Então tem algum instante de tempo em que ele fica conexo. E como conexidade é uma propriedade monótona, né? Se você é conexo, dá mais arestas, só te torna mais conexo, assim. Então no momento que ele fica conexo, ele não deixa de ser conexo. Então o grafo vai desconexo, 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 fica conexo e continua conexo até o fim. A pergunta é assim, esse teorema diz o que acontece no momento que ele fica conexo. Por um N grande. E quando eu digo o que acontece, eu não estou falando o que acontece em todos os casos. Eu estou falando assim, uma probabilidade que fica mais perto de 1 quando o N aumenta, fica cada vez mais perto de 1 quando o N aumenta, né? Isso quer dizer probabilidade alta no jargão da área. O que acontece é o seguinte, você não vai ver essa variedade toda de possíveis desconexões quando você chegar na conexidade. O que vai acontecer é o seguinte, olha só. Vai ter um instante de tempo em que vai sumir o último vértice isolado do seu gráfico. O vértice isolado é o vértice que não está conectado a nenhuma aresta. Vocês vão concordar comigo que enquanto tiver um vértice isolado, o gráfico não pode ser conexo, certo? Porque esse vértice não está conectado a ninguém. Isso é sempre verdade. O que esse teorema diz é que com probabilidade muito alta, quando o N é grande, o momento em que esse último vértice isolado some é exatamente o momento que o gráfico fica conexo. Que não é óbvio, né? Digamos assim, bom, a prova explica por quê, mas não tinha uma razão talvez para a gente acreditar nisso antes. Né? Então, num certo sentido, quando você está nesse limiar da conexidade, perto de ficar conexo ou não está, você tem uma estrutura muito simples, do ponto de vista de componentes conexos. Que a prova mostra, de fato, é que pertinho de ficar conexo, você tem um grafão conexo e um número limitado de vértices isolados. Limitado, eu quero dizer, um número aleatório, né? Mas que ele... Bom, por exemplo, o valor esperado dele, mesmo quando o N cresce, fica constante, fica finito. Então, bom, aqui eu tenho um gráfico que tem dois vértices isolados e uma componente conexa que engloba todo o resto. O que vai acontecer quando estiver no limiar da conexidade? Bom, alguma hora esse cara vai se conectar ao resto, a esse corpo grande, alguma hora esse cara vai se conectar e nesse momento, então, o gráfico vai ficar tudo conexo. Então, essa é a imagem típica do que acontece. E isso daqui é um exemplo muito legal de uma coisa que aparece muito na teoria de grafos aleatórios, que eu vou mencionar de novo depois, que é fenômenos locais que implicam coisas globais. Né? Quer dizer, a existência de vértices isolados é uma obstrução trivial para o gráfico ser conexo, como eu falei. E é uma obstrução local, digamos assim, só tem a ver com o que acontece com cada vértice. Né? Mas o que acontece num grafo aleatório é que essa obstrução local é basicamente a única obstrução que tem para a conexidade. No momento que acabam os vértices isolados, a conexidade surge naturalmente, com uma probabilidade muito grande. Bom, agora eu vou falar um outro teorema que tem um pouco mais a ver com essa ciência de redes, que é o seguinte, muito antes do grafo ficar conexo, ele passa a ter componentes conexos, você pode olhar o tamanho da maior componente conexa dele. Bom, você pode olhar sempre, né? Então o momento que ele fica conexo é o momento em que a maior componente conexa tem tamanho N, ou seja, ele é tudo. Mas você pode olhar o tamanho da maior componente, e aqui é conveniente a gente pensar nas coisas em termos do grau médio do grafo. Vocês lembram, né? Que a soma dos graus é 2 vezes o número de arestas, né?
Então esse aqui é o grau médio de um vértice. No tempo t, eu estou acrescentando uma aresta de cada vez, né? Então no tempo t eu tenho t arestas, a soma dos graus é 2t, e portanto o grau médio de um vértice é 2t dividido por n. Vamos pensar nisso aqui. Esse teorema aqui é o teorema que bom, ainda tem mais informação nele, mas é um teorema que vem lá no artigo original de um dos artigos originais deles, que é um teorema que na época foi muito surpreendente. Que ele diz o seguinte, olha só, imagina que você olha, a gente vai olhar esse grau médio à medida que ele muda, né, com t, que a gente pensa que é o tempo, mas a gente vai excluir uma janela muito pequena ao redor do grau médio igual a 1. Tá certo? O que esse teorema diz é que com probabilidade alta, né, de novo isso quer dizer com probabilidade que chega cada vez mais perto de 1, à medida que o n cresce, a maior componente conexa, ela tem tamanho log n, quando o grau médio está um pouquinho menor do que 1, e ela tem tamanho constante vezes n, quando o grau médio está um pouquinho maior do que 1. O que quer dizer isso? Bom, além do que está escrito, né? A interpretação disso é a seguinte, que você, quando o grau médio é menor do que 1, por exemplo, tem uma boa parte de vértices que realmente não tem vizinhos. Não é só que um cara lá esteja isolado, como eu falei antes, né? Mas tem uma densidade de caras isolados. E além disso, tem caras que talvez tenham um vizinho, só aquele vizinho, e eles não se conectam a mais ninguém. As estruturas do grafo típicas são muito pequenas. E aí esse log n, que cresce muito devagar com n, né, vem do fato que dentre essas estruturas muito pequenas tem alguma que é um pouco maior do que as outras, digamos assim. Mas aí quando você cruza o grau médio igual a 1, de repente você tem um fenômeno, vamos dizer, uma condensação, em que várias estruturas pequenas se juntam e você forma uma componente conexa grande com tamanho da ordem de n. E de fato você consegue provar que a segunda componente conexa é pequena, tem tamanho log n também. Então você passa a ter de uma componente conexa que tem um tamanho irrisório com relação a n, né, até uma componente conexa que tem o tamanho da ordem de n mesmo, que é uma fração positiva do todo. Aí esse foi um teorema muito importante que eu acho que as pessoas demoraram até a apreciar na época, porque era uma... Mas isso aqui tem conexão com um monte de coisa de percolação, transição de fase, isso foi sendo mais aclarado ao longo do tempo, né? Um teorema que surgiu, digamos, dentro da combinatória, mas que foi muito influente, até hoje as pessoas continuam estudando questões relacionadas a isso. Hoje a gente tem, por exemplo, uma compreensão muito clara do que acontece com um grau médio perto de 1, né? Não, quando você não toma esse epsilon, o que acontece. Tá. O que então eu quis passar de mensagem com essa breve excursão no mundo dos grafos aleatórios ergogênicos? Sim, diga. Primeiro que coisas que ficam muito complicadas no mundo geral, elas passam a ser simples aqui. Por exemplo, conexidade é uma coisa complicada. Como é que você estuda as componentes conexas? Não tem como, né? Pode acontecer de tudo. Mas a gente sabe que aqui no limiar da conexidade a figura típica é vértices isolados mais um grafão conexo, que é todo o resto. E além disso tem essa propriedade de você extrair informação global, no caso típico, né, de propriedades locais. Num caso era a existência de vértices isolados, a propriedade local. No outro era o grau médio ser maior ou menor do que 1. Que é uma informação que, de novo, só tem relação com o vértice que acontece numa vizinhança dele. Com todos os vértices, de fato, mas é uma coisa, digamos, local nesse sentido. Tá, assim, quando as pessoas começaram a estudar ciência de redes, e eu já me dei conta que eu não vou chegar nem perto do final do que eu pretendia falar, então eu vou começar a passar os slides rápido, né? Mas as pessoas começaram a estudar ciência de redes, elas basicamente vinham todas da mecânica estatística, né? Então tem aqui uma caixinha com moléculas mexendo. E a mecânica estatística é um campo engraçado, porque se você... Moléculas numa caixinha são uma coisa muito complicada, né? Até hoje a gente não entende por que, sei lá, como é que a gente deduz das equações de movimento das moléculas um tijolo, por exemplo, né? Ou um gás, ou alguma coisa assim. A gente não entende, por exemplo, as propriedades de ergodicidade desses sistemas, que quem conhece essas palavras fez. Mas a mecânica estatística foi criada para fazer uma ligação entre as propriedades microscópicas da matéria e as coisas macroscópicas que a gente observa, de temperatura, pressão, bom, o que a termodinâmica se preocupa. E aí o pessoal de física e estatística começou a viajar com isso, assim, mas viajar com uma outra motivação também. Que era o seguinte, então em algum sentido talvez seja legal estudar a teoria de grafos do ponto de vista da mecânica estatística. Só que as redes que aparecem no mundo real, elas são muito diferentes da ergogênea, então a gente precisa de modelos novos. Né? Bom, o que é isso? Vou pegar um exemplo.
Esse cara aqui, na verdade, tem o Falloutsus aqui, mas esse artigo ele Falloutsus, Falloutsus e Falloutsus. O pai e 2 filhos. Eu não consegui botar por algum motivo Falloutsus ao cubo aqui na hora, esqueci. Eles fizeram um estudo muito influente daquela mesma internet física que a gente descreveu, né? Eles usaram o tal Trace Route Sampling, aquelas rotas de pacotes, e eles chegaram a uma conclusão que a distribuição de graus na rede segue uma lei de potência. Já vou falar o que é isso. E a gente vai ver que isso é muito diferente do que você espera num gráfico tipo R do gênero. Então, o pessoal de física pensou assim, olha só, a gente tem o grafo R do gênero, é um grafo aleatório, a gente pode tomar meio como se fosse um modelo da física estatística. Ele tem certas propriedades e uma classe de universalidade, que eu vou interpretar como dizendo, sei lá, tem coisas que vão se parecer com isso e tem coisas que não. Agora a gente tem que achar o que se parece com esses gráficos que aparecem no mundo real, a internet, a web. Para vários desses gráficos havia evidência de que eles seguiam leis de potência. O que é a lei de potência? Bom, no R do gênero espaço, não sei se estão as bolotinhas aqui, o número de vértices com grau K, né, você pode contar quantos vértices tem grau K, isso é da ordem de n vezes uma constante, que é isso aqui. Para algum valor de lambda aí. É Poisson, né? Essa função, quando K aumenta, ela cai bem depressa, né? Porque aqui tem uma coisa que potencialmente cresce exponencialmente, mas embaixo tem um fatorial que cai mais rápido que uma exponencial. Agora, a tal da lei de potência é dizer, se você olha numa rede real, pelo menos segundo a evidência da época, a fração de vértices que tem grau K, né, a fração, quer dizer, o número de vértices com grau K dividido por n. Então isso parece seguir tem uma outra cara, que é esse 1 sobre K. Bom, aqui devia ser, desculpa, eu botei, devia ser mais aqui, não devia ter o menos, né? Que eu botei no denominador aqui. Bom, enfim. Basicamente 1 sobre K elevado a algum expoente. Então isso é uma coisa que cai devagar. As pessoas chamam de scale free, ou livro de escala, para dizer, digamos assim, não tem um tamanho característico para o número de graus de um vértice. Tem uma chance que não é tão pequena assim de ter um cara com muitos amigos no Facebook, por exemplo. Que não aconteceria no R do gênero. E aí veio essa questão, que era criar modelos aleatórios de rede que reproduzem, por exemplo, essa lei de potência, mas não só ela, né? Outras características de redes reais, que são que amigos de amigos tendem a ser amigos, né? Tipo no Facebook, quando você tem 3 vértices conectados assim, né? Quer dizer, 2 amigos meus, tem uma chance maior deles serem amigos do que de pessoas aleatoriamente escolhidas na população. Também tem essa ideia de diâmetro pequeno, que as pessoas resumem com 6 graus de separação, embora e aquela história de 6 graus de separação seja um pouquinho duvidosa. Talvez sejam 11. Bom, o diâmetro é pequeno. E tem outras subestruturas que você pode procurar numa rede, pode achar e dizer, eu queria um modelo que fizesse isso. E aí um modelo mais influente que fez isso foi desses caras aqui. Bom, na verdade um cara e uma cara, né? O Albert Laszlo Barabási e a Rekha Albert. Bom, isso aqui é um artigo de um survey, né, que eles escreveram sobre essa área de redes complexas, né, do ponto de vista de mecânica estatística, não, de física estatística talvez. Qual é a diferença desse modelo? Esse modelo é uma rede que cresce no tempo, mas é diferente daquela que a gente falou antes. O que acontece agora é que você começa com poucos vértices, vamos dizer 2 vértices conectados por uma aresta. Certo? E aí vão chegando vértices novos, e esses vértices vão criar arestas, né? Então o número de vértices cresce com o tempo. E além disso, quando o vértice entra, ele se conecta com uma probabilidade que não tem nada de uniforme. Cada vez que alguém cria uma aresta, né, quer dizer, um vértice novo chega e quer criar uma aresta. De fato, ele vai criar várias, mas vamos dizer que ele vai criar a sua primeira aresta. Ele vai escolher um vértice antigo para se conectar, um vértice já existente, e vai se conectar a ele com uma probabilidade proporcional ao grau do vértice, o número de vizinhos que ele já tem. Isso era um modelo que as pessoas achavam interessante para a web, né, que estavam criando páginas, e as páginas mais populares tendiam a receber mais links, né, no futuro. E aí tem esse slogan, né? The rich get richer, os ricos ficam mais ricos. Eu vou passar bem rápido pelo que eu tinha para falar aqui. Um ponto é que eles conseguem reproduzir a lei de potência. De novo tem um menos aqui que não devia estar no denominador. Esse negócio ficou muito popular. O Barabási é um desses caras que... Bom, assim, cá entre nós, se eu estiver na mesma sala que ele, eu vou ficar preocupado com a minha carteira. Vou botar a mão no bolso. Assim. Que é um desses caras que conseguiu criar uma indústria ao redor do trabalho dele, né? Escreveu livros, popularizações e tal.
Mas o ponto é que tem muita coisa que não é capturada pelo modelo dele, nem pelos modelos parecidos. Bom, tem muita matemática bonita aqui, muita coisa que foi feita na época, né? Os matemáticos se empolgaram e falaram, ora, uma nova família de grafos aleatórios para analisar. Vamos fazer tudo que a gente já fez para os outros, vamos fazer aqui de novo, né? Mas tem muita coisa que não, apesar da empolgação inicial que isso gerou, tem muita coisa que não é bem coberta por isso. E hoje a parte de modelagem de redes é muito claro que os melhores modelos para redes são específicos para determinados domínios. Ele tinha uma ambição de que esse mesmo modelo talvez servisse para aquela rede de proteína da levedura, para a web, para a internet, para a sua família, para, sei lá, qualquer coisa, né? E isso parece estar longe de ser verdade. Então, só para... Bom, eu ia falar da minha tese de doutorado, mas vou por lá. Só para dar uma ideia do assim, para dar uma ideia do quão pouco a gente sabe sobre essa ciência de rede. Muitos anos depois dos caras falarem da lei de potência, esses 4 senhores aqui escreveram um artigo que fala que o método de trace route sampling, aquele método de traçar caminhos e tentar reconstruir o grafo, ele é enviesado na estimação dos graus. E eles mostram um resultado que é assim, se você pode gerar grafos, acho que se você faz trace route sampling, esses são grafos regulares, ou seja, todo mundo tem o mesmo número de vizinhos. Então, longe de ter lei de potência ou grau de Poisson. Mas se você faz trace route sampling e usa do jeito que é usado na prática para estimar os graus dessa rede, você vai ver uma lei de potência. E isso tem a ver com uma coisa que é o seguinte, num grafo típico, mesmo que ele seja regular, esses trace route samples, esses caminhos, são tipo geodésicas no gráfico, né? Caminhos mais curtos. E nem todas as arestas estão contidas em geodésicas, a maioria não está, em algum sentido. Então você simplesmente não vê o grafo todo. Isso é um problema sério, né? Que ainda não foi resolvido, de fato. Então se alguém tiver interesse em como estimar graus em grafos muito grandes, isso é uma área de pesquisa em aberto. Bom, tem um artigo muito legal que saiu no Notes EMS, também desses senhores, que falando de todas as confusões e potenciais dessa área. Que, bom, eu recomendo bastante. É um pouquinho exagerado o artigo também, mas... Bom, o ponto é, essa teoria toda dos físicos estatísticos, ela gerou várias coisas legais de linguagem pra gente, gerou várias coisas legais do que observar, ajudou a gente a entender melhor o que está se buscando, mas ainda falta muito para isso ser uma teoria diretamente utilizada. Como o meu tempo está realmente acabando, deixa eu sair passando direto aqui por coisas, deixa eu falar um pouquinho assim, que por outro lado, a galera que é muito, digamos assim, que quer jogar fora essa ideia, vamos estudar redes, analisar características, parece que está perdendo alguma coisa, né? Esse aqui é um artigo sobre o cérebro, e isso é uma rede no cérebro, não vou dizer que rede é essa, de uma pessoa, na falta de melhor palavra, vou chamar de normal, e essa aqui é uma rede de uma pessoa que tem, qual é o problema? Epilepsia, se não me engano. E assim, parece ser verdade que o grafo aqui, mesmo sendo um grafo simplório e tal, dá bastante informação pra gente. Tem que ter alguma maneira de achar isso. Então, para terminar, deixa eu dizer rapidinho o que tem sido a minha pesquisa. Infelizmente, eu calculei mal o tempo, não vou ter oportunidade de mostrar tudo. Eu tenho tentado fazer uma pesquisa que eu acho que, bom, se tudo der certo, digamos assim, vai na direção de tentar fazer uma ciência de redes um pouco mais rigorosa e mais interessante, talvez. Meu ponto de vista é bem matemático, não é de aplicação, mas é isso que eu gostaria de fazer. E os objetivos são esses. O primeiro é que claramente tem uma relação entre o gráfico que acontece nele. E a gente tem que mapear isso, né? Outra coisa é que tem que ter uma parte de inferência. A gente tem que ser capaz de, a partir de dados talvez indiretos, tipo trace route sampling, tipo observações, no cérebro, as pessoas olham disparos de neurônios e tal. A gente tem que ser capaz de ter métodos rigorosos de extrair informação disso, extrair qual é o gráfico que está por trás daquele fenômeno. E tem uma parte que é simplesmente entender os modelos, né? E aí, bom, eu vou terminar botando uma lista de projetos aí. Se alguém fizer alguma pergunta, eu posso mostrar o número 1, que tem figurinha. Tem muitos outros. Se alguém tiver interesse em conversar comigo essa semana ou na seguinte, muito bem-vindo. Deixa eu passar rapidinho só. E vai acabar. Bom, acabou. Bom, acho que o Roberto deixou a deixa aí para ele fazer uma segunda continuação. Bom, vamos lá.
Muito obrigado, foi muito interessante. Eu teria um monte de perguntas. A mais direta que eu tenho é que se você define entropia, se você generaliza a entropia de Shannon para descrever o grafo, ela vai ser extensiva ou não? Se você pega dois grafos grandes em algum limite, vai ter o que se chama não extensividade. Bom, se você faz a... Isso vai depender do modelo, né? Tem trabalhos, para esse modelo Preferential Attachment, tem trabalhos mostrando que é extensivo, é quase que... É uma constante que você sabe calcular, basicamente. Vai ser a entropia de Renyi? Ou... Não, essa entropia que eles fizeram foi de Shannon, do trabalho que eu conheço, que é do... Como é que é o nome dele? Bom, eu posso tentar lembrar depois, mas é de alguns poloneses, Lukschak e mais alguns. Né? Eu já vi trabalhos na literatura física, na literatura matemática, sobre entropia e também sobre as entropias não extensivas, de Salles. Você mora em Rio. Exatamente. Mas eu não sei de trabalho rigoroso nessa área e esses trabalhos também são um pouco antigos, eu não vou saber de citar de cabeça quem fez, eu posso procurar e passar depois. Não precisa do microfone, não. Isso, considerando algumas palavras que você mencionou de passagem, você diz que uma diferença fundamental entre grafos e variedades, por exemplo, é que todos os pontos da variedade se parecem, ao passo que no grafo cada ponto tem uma característica própria, quantitativa. Isso. Mas então você não poderia associar estruturas com mais informação, por exemplo, esquemas? Você falou geometria algébrica. Eu tenho medo dessa palavra, mas deixa eu tentar... Você falou geometria algébrica, abriu a Pois não, eu mereço, eu sei. Você poder... Bom, vamos lá. Tem algumas coisas aí, né? A primeira é a questão se a informação que você precisa para... Bom, pergunta primeiro qual é a informação que você poderia extrair disso, né? Como essa área é uma área guiada, pelo menos em espírito, pelas aplicações, uma das perguntas fundamentais é se no final do dia você vai ter um algoritmo baseado em esquemas ou o que quer que seja para fazer o que você quer. Para várias coisas a gente sabe que a resposta é não. Então, bom, uma das coisas que eu não tive tempo de mostrar é que se, por exemplo, o problema que a gente gosta de citar como exemplo, né, motivador, se você quer calcular o tamanho do Facebook só fazendo alguns passeios aleatórios por ele, ou só tendo informação de alguns pontos isolados, ou percorrendo algumas rotas a partir dele, isso é possível e a gente sabe a maneira ótima, quase ótima, de fazer essa conta. Então, olhando basicamente interseções de caminhos de passeios aleatórios. Então, eu não sei se você teria um ganho com esquemas ou alguma outra coisa nesse caso. Porque o que parece ser verdade é que é uma limitação da matéria-prima, digamos assim. Né? Não é uma limitação da gente não ter tido as ideias adequadas. Parece que os problemas que são difíceis para grafos relativamente pequenos são difíceis porque eles são difíceis, né? Porque eles são incompletos ou tudo mais, difíceis. E os outros problemas para grafos muito grandes, eles são difíceis simplesmente porque falta memória até para a gente fazer qualquer coisa. Né? Então a gente tem que fazer uma colagem de pedaços bem parciais do gráfico para fazer alguma coisa. É claro que em dando essa resposta eu estou evitando claramente a questão do que é um esquema. Eu já soube definir um dia e não sei mais. Mas os pontos no esquema têm multiplicidade. Certo. Certo? Então você pode ter um ponto duplo, um ponto triplo, etc. Então guarda alguma semelhança com o fenômeno da valência de um vértice num grafo. Mas, por outro lado, a conexidade é uma pergunta recorrente. Eu estou entendendo que é uma questão relevante para grafos. É uma questão relevante. Mas uma das maneiras de olhar a conexidade é olhar a dimensão do H0, que você pode obter por uma sequência de Euler, se você tiver uma caracterização homológica correta do seu espaço. Agora, então, me parece que não é totalmente alienígena combinar essas ideias. Não acho que seja alienígena. Eu tenho dúvidas que possa ser eficiente computacionalmente. Ah, tá. Porque as obstruções vêm de outra natureza, entendeu? Então, e na verdade aqui um outro ponto é que a gente precisa fazer todas as coisas, mesmo as coisas aleatórias, que são em algum sentido mais simples, a gente precisa fazer muito quantitativamente, né? Então, em geral, o cerne da análise eu acho que é um pouco diferente, digamos assim, de uma abordagem mais homológica, algébrica, talvez, que a questão a gente precisa fazer as coisas quantitativamente, mas quase sempre com base em estimativas. É muito raro a gente conseguir exatamente o que a gente quer. E, de fato, há razões de complexidade computacional para a gente imaginar que isso deve ser, se não difícil, se não impossível, pelo menos muito difícil. Então,
é bem possível que... Eu sei, por exemplo, para falar de alguma relação entre álgebra e combinatória, as pessoas adoram usar a base de Gröbner para calcular número cromático. E é um negócio que funciona muito bem para grafos pequenos, mas quando você vai para problemas de grande escala e tudo mais, você não consegue escalar esses métodos. A dificuldade parece realmente vir de uma outra natureza. Mas é um viés interessante. Mais uma? Marcelo. Deixa eu te trazer então de volta para coisas que você desgosta mesmo. Você comentou que os caminhos aleatórios aí funcionam como geodésicas, mas nisso você está considerando toda a aresta de tamanho 1? Ou toda a aresta de tamanho 1. Deixa eu ser bem claro, isso é o seguinte, esse método de threshold sampling, né? Você pega 2 servidores, escolhidos ao acaso, você manda um pacote de um para o outro. Isso. E aí, o algoritmo TCP/IP não é um algoritmo global que vai achar o caminho ótimo na rede, mas parece que ele faz algo bastante próximo disso. É uma aproximação razoável para tratar esse caminho como uma geodésica. Um comentário sobre isso, tem resultados da área de análise convexa, eu lembro do Roberto Comenetti falando isso, que se você consegue achar a função que o algoritmo do TCP/IP está otimizando. Uhum. Então dá para dar isso é interessante. uma explicação muito clara, que sim, é um algoritmo ótimo que está minimizando uma função específica. Sim, eu acho que essa é a parte de um desconfiável, que ele está achando as geodésicas. O ponto que não é confiável, de fato agora a gente sabe mapear, é que ele pega um grafo em que os graus têm uma certa distribuição e o que ele cospe, o método, né, você faz os caminhos e junta e tal, que o método cospe é um grafo em que os graus têm outra distribuição. E a gente não sabe inverter isso, isso é uma pergunta em aberto também, se você consegue, né, inverter de alguma forma para estimar os graus originais. Bom, pessoal, lá, a última então. Tem alguma medida ou uma probabilidade de um grafo real determinístico se comporta como um grafo aleatório? Bom, eu vou responder a sua pergunta, eu vou responder uma pergunta diferente da que você fez. Mas na verdade, duas perguntas diferentes. Não, quando o Henrique falou que ia costurar algumas palavras que eu tinha dito, eu pensei, pronto, vai me incriminar agora. Vai fazer uma montagem. Mas tá tudo gravado. Mas então, tem algumas respostas possíveis a isso. Quer dizer, tem uma questão que é bem fundamental de por que modelar grafos. Quer dizer, a internet é uma só, né? Não é claro que faça sentido modelar um objeto solitário de modo aleatório. Isso é um vício, digamos, que a gente traz da mecânica estatística. Mas eu acho que é um vício razoável. Não quer dizer que é um sistema... Então, isso. Então, o que se faz em geral é, digamos, você gera um modelo aleatório, avalia algumas características dele e bate isso com um grafo real. Eu posso dizer o seguinte, que não tem nenhum modelo generativo, né, como esse que eu apresentei, que reproduza bem a maior parte das características de um grafo real. Que acontece que uns reproduzem bem as coisas globais e mal as coisas locais, os outros o contrário, aí tentam consertar, geram um outro problema. Então, esses modelos eles não são exatamente confiáveis como descrições da realidade. Eles servem para dar uma ideia. Bom, pelo menos eles aumentam o nosso estoque de objetos matemáticos a analisar, o que é importante, porque às vezes você quer ter um resultado rigoroso sobre um algoritmo e você não sabe o que é o grafo real, né? Então você diz que ele funciona nessas classes de modelos aleatórios. E ele dá alguma intuição, talvez, de quais são as quantidades relevantes, justamente porque do momento que você tem um modelo, você tenta comparar com a realidade. E, bom, se você é o autor do modelo, talvez você use só as características boas, mas outras pessoas vão querer vão querer derrubar o seu modelo, dizendo, não, mas ele não reproduz isso, isso e isso, essas coisas são relevantes. A outra coisa é que, de alguma forma, tem uma classe de propriedades que os grafos reais têm, pelo menos as redes sociais têm, é que elas não têm gargalos. O que é gargalo? É um conjunto de vértices que é relativamente grande, tem pouquíssimas conexões para o lado de fora. Né? Tem uma maneira quantitativa de tratar disso que é condutância. Tem uma teoria super legal, enfim, tem relações com coisas que as pessoas já tinham feito a geometria diferencial muito tempo antes. Mas, voltando, né? Então, redes sociais não parecem ter gargalos muito profundos, muito apertados, né? E isso é uma coisa que os modelos aleatórios reproduzem bem, e tem muita matemática que eu não tive a oportunidade de mostrar que você consegue fazer simplesmente dizendo, eu quero estudar, por exemplo, processo de difusão de informação numa rede que não tem gargalos muito apertados. Aí você não precisa fazer um modelo aleatório do grafo, você diz, ele tem essa característica aqui, e eu quero saber como as coisas funcionam nesse caso.
Então é uma maneira, digamos, de você passar ao largo dessa questão se o modelo aleatório é uma boa ideia. Bom, pessoal, infelizmente por causa do tempo vamos ter que encerrar, mas como foi dito, o Roberto vai estar aqui na próxima semana, discutindo não esse tema, mas a gente pode conversar sobre isso também. O outro tema sobre a avaliação da CAPES na matemática. E todo mundo... informação quântica. Hã? Informação quântica. Todo mundo está convidado, então podemos continuar o coffee break e vamos agradecer de novo, Roberto. Obrigado.